Olá! Há 130 anos o Brasil abolia a escravidão. O documento, que prometia mudar radicalmente a forma como o Brasil enxergava e tratava os negros, na verdade se tornou um mero instrumento legal, que agravou ainda mais a desigualdade. Mais de um século depois da Lei Áurea, o que vemos é uma herança nem um pouco bem-vinda desse período tão emblemático da história brasileira. Falta de representatividade e processos cada vez mais excludentes são sinais de que essa época permanece viva no país. No ponto de encontro de hoje, os reflexos da escravidão no Brasil. Dos 10% do contingente populacional brasileiro mais pobre, 75% desse contingente é de negros. Quais as consequências dos mais de 300 anos de trabalho escravo? Não é raro, por exemplo, que a gente admire, olha, é o único juiz negro, é o único médico, doutor especializado na determinada ramificação negra. Por quê, né? E quais os desafios para transformar essa realidade? Enquanto a gente negar que isso é uma questão, né, negar que isso é um problema, não avança mesmo. É agora, no Ponto de Encontro. Durante mais de 3 séculos, o Brasil integrou o rol de países que utilizaram mão de obra escrava. Mais de 5 milhões de pessoas foram traficadas da África e privadas de sua liberdade e também da sua dignidade humana. Hoje, mais de 100 anos depois, os reflexos desse período triste da história permanecem no nosso cotidiano e levantam uma questão: será que a escravidão acabou de fato no Brasil? Existem duas formas da gente dizer que ela não acabou, né? Seria dizer, olha, ela não acabou na lei e não acabou na realidade, né? E compreender essas duas dimensões é muito importante porque nem na lei a gente poderia dizer que ela acabou completamente, porque para acabar com a escravidão a gente precisa de um complexo de políticas para que a gente diga que realmente acabou na realidade. Durante o período da escravidão, que se constituiu o Brasil, né? Que se constituiu não só como colônia, mas também teve a independência, se constituiu de fato como nação, e também a criação de uma espécie de identidade brasileira começou a acontecer num período em que ainda existia escravidão. Então essa ideia de que a desigualdade é uma coisa natural é uma coisa muito forte e que ainda está presente na nossa sociedade nos dias de hoje. Então é muito estranho a gente ver uma sociedade que em alguns momentos abraça um discurso meritocrático, que defende que as pessoas precisam, aquele discurso de que não se pode dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Porém, a gente tem ao mesmo tempo esse tipo de discurso convivendo com situações extremamente desiguais. O Brasil nunca superou a escravidão, né? Como é que a gente trabalha com essa história de que a escravidão foi abolida? Ninguém vai abolir um sistema escravagista porque colocou no papel uma assinatura que ele foi terminado, né, que ele se encerrou. Então, quando a gente tem, já por pressão do movimento abolicionista no Brasil, o fim da escravidão e a assinatura lá, né, da Lei Áurea, o que a gente vai ter? Os negros sendo liberados para a rua, em tese, entre aspas, e para viver o quê? Para trabalhar onde? Para comer o quê? Para ir a qual escola? Após a abolição, não houve uma política pública para poder inserir esses ex-escravizados na sociedade brasileira na forma de trabalhadores. Eles simplesmente foram abandonados e, sem haver esse tipo de política pública, não haveria como essa população se inserir de forma digna na sociedade para continuar suas vidas. Então o que a gente teve foi o resultado dessa falta de política pública foi o aparecimento de favelas, as periferias, as cidades começaram a crescer de forma desordenada, já que não havia nenhum tipo de planejamento, as periferias foram se ampliando, a pobreza foi aumentando, a criminalidade foi aumentando. Então, e isso nós temos reflexo até hoje. E se a lei não foi capaz de acolher os ex-escravos, essa imensa parte da população não encontrou formas dignas de viver em liberdade. As desigualdades que tiveram como berço essa parte da história deixaram uma herança que é sentida até hoje. Toda vez que a gente pensa em qualquer discriminação, a gente vai trabalhar com alguns eixos. Então, esses eixos vão ser de classe social, de etnia e de gênero, né? Então, como é que a nossa história é escrita? Na maioria das vezes, ela é escrita por homens
ela é escrita por heterossexuais e ela é escrita por homens heterossexuais, brancos e de classe social abastada. Na maioria das vezes é assim que a gente conhece a nossa história, né? É assim que a gente aprende como foi descoberto o Brasil, como é que os escravos deixaram de ser escravos e como é que isso foi se dando no decorrer da história. Como é que isso acontece hoje, né? Quais são as consequências disso hoje? No trabalho com crianças, por exemplo, às vezes as crianças que não conseguem ter noção da valorização, não conseguem valorizar a sua identidade porque a sociedade já disse para elas que aquela é uma identidade inferior. Eu acho que, na verdade, assim, não dá para a gente pensar quase nada da nossa realidade sem passar por isso, né? Porque a escravidão não foi uma coisa acidental na nossa história, não foi um episódio pequeno, né? Ela se arrastou aí enquanto fenômeno, né, até praticamente às vésperas da proclamação da República, né, e a gente não enfrentou aquela situação desde então. Então, quem que você tem no poder? Se você for olhar os órgãos máximos da nossa sociedade, no legislativo, no executivo, no judiciário, procure lá quantos negros você vai encontrar. Nas universidades de modo geral, nos hospitais, quantos médicos negros a gente tem? Quantos professores universitários negros a gente tem? Isso revela muitas vezes que o que a gente está fazendo é não dando tanta opção para que a população, né, para que o povo do Brasil que é negro alcance esses espaços. Quase 80% das pessoas que são encontradas hoje em trabalho análogo à escravidão são negras, ou seja, a gente tem aí uma permanência dessa realidade em razão da cor da pele, né? Agora, o outro ponto é que a consciência e uma economia pautada na escravidão parece que ainda permanece na estrutura, né, da nossa sociedade. Então você tem ainda uma concepção e uma consciência escravagista. Outra marca forte desse período é o racismo. Em outros momentos da história também observamos segregações baseadas na diferença de raças, mas o preconceito contra os negros teve parte do seu nascimento na escravidão, uma mancha que persiste mesmo depois de um século. O racismo, como ele se apresenta hoje no Brasil, ele deve muito ao período da escravidão. Durante a escravidão foram feitos vários malabarismos teóricos para tentar justificar a questão da escravidão. E aí, pensando na escravidão negra, a gente teve teorias científicas que foram elaboradas para tentar justificar a inferioridade dos negros e, portanto, justificar a escravidão. E daí a gente tem também a questão do racismo científico. Então, todo esse arcabouço teórico que foi formulado para tentar justificar a escravidão, ele acabou ajudando a moldar a forma como o racismo se manifesta aqui no Brasil. O racismo, penso que até algum tempo atrás ele vinha de modo muito velado, né? Então, por exemplo, numa entrevista de trabalho, pedir boa aparência, que boa aparência é essa? Isso não é um critério que é revelado, né, para quem está prestando, por exemplo, essa seleção. E jamais a empresa vai dizer que a boa aparência que ela está dizendo é ser branca de cabelo liso, né? É ser branca por que ser negro é considerado não ter boa aparência, né? Isso é uma expressão de racismo, né? Os alunos da escola, né? Como é que os professores lidam com essa questão do racismo na sala de aula? Ou com a questão das diferentes etnias dentro de uma sala de aula? Como é que a gente vê isso nos hospitais? É um tanto quanto cínico o modo como nós nos colocamos culturalmente diante dessa escravidão. Então é muito comum você ver pessoas brancas, como você, como eu, né, dizendo, nós temos um pezinho na senzala. Você, eu, nós não temos um pezinho na senzala, né? E nunca vamos ter. Então as pessoas dizem, todo brasileiro tem. Mentira. Né? Mentira por quê? Porque ter um pezinho na senzala significa sofrer o preconceito por conta da sua origem, da sua cor, da sua história, da sua cultura, né, da sua raça. E eu, pelo menos, nunca vivi esse tipo de preconceito. Né? Então é meio que uma forma de trabalhar com o eufemismo, de aquela coisa da beleza da miscigenação, né? A miscigenação aconteceu a partir de estupros de mulheres negras e indígenas. E é só a gente pegar a carta do Peru Vaz de Caminha que nós vamos ver registros dessa violência sexual
nos primeiros documentos escritos do nosso país. Ao longo do tempo, né, no Brasil, a gente não enfrentou nunca de fato essa temática. Na verdade, assim, a gente tem feito como sociedade, né, como um todo, com relação a essa temática, o mesmo que se faz com relação a outras. Como se fosse simplesmente uma questão de você, não vou mencionar mais, né, vamos fingir que isso não existe, né? Se a gente não falar disso, isso não vai acontecer, se a gente não falar em diferenças, elas não vão existir, e não é essa a questão. As diferenças, as desigualdades vão continuar existindo, né? Porque a raiz dela não é só a aparência, ela tem uma profundidade na estrutura social. A gente pode olhar, por exemplo, a saúde. Desde a estrutura de atendimento da saúde, quem são os médicos brasileiros? Eu, por exemplo, eu nunca fui atendido por um médico negro. E a população negra é 54% da população brasileira, então é muito estranho que um posto de trabalho tão valorizado socialmente quanto o posto de médico e médica seja tão pouco ocupado por pessoas negras. Então isso é uma manifestação de racismo que não é diretamente, não é aquele racismo exacerbado direto que acontece quando uma pessoa é diretamente ofendida, mas isso faz parte de um ideário racista que vai informando as ações das pessoas no dia a dia. Aqui no Brasil há o racismo, né? Concordo que muitas vezes ele é velado, muitas vezes não. Pela internet, por exemplo, às vezes as pessoas tiram, né, o véu e se mostram bastante racistas. Em estádios de futebol isso é muito presente. Me parece que quando você está em massa, né, você tem um efeito assim multiplicador e as pessoas tiram essa máscara e dizem, eu sou racista mesmo, né? Eu sou contra o negro e tudo mais. O racismo acontece quando a minha filha começa a namorar um negro e eu tenho medo disso. E eu tenho medo de ter netos negros, né? Quando as famílias pensam assim. É quando as crianças... Eu vi um documentário de uma mãe que dizia, minha filha é negra e no meu condomínio as crianças brancas não brincam com ela. Imagina o sofrimento que é isso, né? Então isso é um racismo no cotidiano. O racismo ele acontece no negro que é baleado e morre, mas ele acontece no microespaço, nas nossas relações. Quando eu não sento ao lado de alguém negro no ônibus, é quando eu na escola não brinco com uma amiga que é negra, é quando eu conto os meus segredos para minha amiga branca, mas não para minha amiga negra. Então a gente tem, sobretudo, né, na minha perspectiva, um racismo que vai se desenvolvendo tanto nas micro-relações, no nosso cotidiano, na escola do filho, no namorado da filha, e a gente tem um racismo nas macro mesmo, nas macro-relações que vão dando lugares sociais de importância, né, de destaque social para o branco. Você tem uma situação de exclusão, né, de uma parcela enorme da população, né, assim, e a quantidade de dados que você tem sobre isso não deveriam deixar margem a dúvidas mais sobre essa temática, né, que eles são contundentes, né, as informações que a gente coleta há muito tempo, por sinal, né, mas há uma tentativa de apagar a temática específica, de se apagar o problema, como se bastasse alguma coisa mais cosmética, né, para você simplesmente fazer a alteração de algo que é estruturante. Essa história da miscigenação, do pezinho na senzala, é uma história permeada de cinismo e que faz com que a gente não assuma a responsabilidade por esse preconceito que realmente existe. Então, o pezinho na senzala é uma história muito triste, não é uma história do samba, da alegria, né, da festa, da comemoração, do prazer, não. É uma história de muito sofrimento, né, que as pessoas que não têm essa origem não sofrem. Eu acho que a primeira coisa, né, é dizer nós somos racistas, né, o Brasil é um país racista, a primeira coisa é isso, ele se aceitar como racista. E aí, como é que nós vamos resolver esse problema, né? Não é por meio só de uma lei, né? Nós temos a Lei 10.639, da obrigatoriedade do ensino de história da África, cultura afro-brasileira, mas ela é muito pouco, né? Nós temos a questão das cotas, mas enfim, evoluímos um pouco, mas temos que evoluir muito mais, né? Especialmente em que os negros têm que estar presentes em todos os setores da sociedade. A gente tem, se a gente for usar uma expressão mais específica, a gente tem a ideia do racismo cordial,
né, nacional, que é aquela coisa das relações de falsa intimidade, né, as falsas brincadeiras, né, assim. E o que as pessoas não percebem é que as brincadeiras têm um impacto unilateral, né, assim. Elas não têm um impacto de ida e vinda, né. Mas é assim que a gente vai lidando falsamente com a questão do dia a dia, né, assim. A gente vai dizendo que não, que isso não existe, né, que não existe porque a famosa expressão eu tenho amigos, né, e na verdade assim, você tem amigos e só, né, assim, aquele único, né, aquele único grupo, né, assim, e todo o restante você discrimina. Aceitar que existe desigualdade e preconceito e lutar contra eles não deve ser tarefa apenas para quem é negro. Todos devem fazer parte desse debate e ajudar a construir uma sociedade mais igualitária. Todo mundo diz, né, tem aquela ideia famosa, né, porque você tem que dar voz às minorias, dar voz aos negros, às mulheres, aos indígenas. Mais do que dar voz, esses grupos sempre tiveram voz, o que eles não tiveram são ouvidos. Então, dar ouvidos e respeitar o lugar de fala, né? E respeitar o lugar de fala significa o seguinte, não é que eu, por ser branco, não posso falar de escravidão. Inclusive, eu estou aqui falando, mas é entender que uma pessoa negra, de origem negra, tem no seu histórico uma legitimidade muito maior para falar sobre racismo do que eu que sou branco, né? E isso é muito importante. Eu acho que passa muito por um processo educacional, não só nessa coisa de escola, de sentar e ler os livros, mas também um processo de educação, de conhecer melhor o país em que a gente vive, de conhecer melhor as pessoas, saírem um pouco de suas bolhas e terem um pouco mais de contato com as outras, umas com as outras, e realmente estarem dispostas a escutar de verdade. Não só escutar para poder se defender, mas de fato escutar para tentar ter um processo de diálogo verdadeiro, de entendimento. Eu fico pensando como é que a gente pode mudar, o branco e o negro, juntos, né? Porque se a gente pensar em como o branco pode mudar, a gente já está sendo racista, né? Agora, a gente também não pode negar que o branco está em lugares de poder que muitas vezes o negro não está. Nesse sentido, o branco tem sim um determinado poder na mão e ele pode mudar sabendo que o negro é tão humano quanto ele, né? E que passou por uma trajetória histórica de muita dificuldade para chegar em qualquer lugar, né? Para chegar em qualquer lugar que ele alcance, né? Que ele tenha acesso. Então, penso que como ser humano, a gente só consegue mudar se a gente entender o outro como ser humano, nas suas especificidades, lógico, né? É saber que o negro e o branco não tiveram a mesma trajetória social, mas eles precisam ter. Se não tiveram até aqui, de hoje para frente, é importante que todo mundo se implique com essa transformação, né? De relações humanas mesmo, né? Humanas e sociais. São desafios enormes, né? Gigantescos, né? Por exemplo, se você vai pensar na questão educacional, né? No abismo educacional que tem entre brancos e negros, né? Assim, para você superar essa questão, você tem que modificar tudo que é o ensino no Brasil, particularmente o ensino público, né? Evidente que também vai atingir o privado depois, né? Mas você tem que alterar tudo, né? Tem que fazer toda uma transformação sobre isso. Para você superar a dificuldade econômica, né? Não basta acreditar ingenuamente numa livre iniciativa de um cidadão que não tem nem por onde começar a iniciar qualquer coisa, né, que está reduzido a uma situação precária. É necessário também que as pessoas estejam cientes de que não é que a gente está num país intrinsecamente, estruturalmente racista. Isso quer dizer que o racismo vai se colocar nas diversas instâncias da sociedade, mesmo que as pessoas não queiram. E elas precisam estar atentas para saber que elas podem, a qualquer momento, ter ações racistas. Assim, por exemplo, como um homem, eu sei que eu fui educado numa sociedade machista e que a qualquer momento eu posso ter uma ação machista, eu preciso estar aberto ao diálogo, eu preciso saber reconhecer quando isso é apontado,
as pessoas não negras precisam também estar prontas para passar por esse processo educativo, para saber reconhecer que o fato de elas estarem inseridas numa sociedade estruturalmente racista vai fazer com que elas tenham uma propensão para ter atitudes racistas, mas que isso pode ser corrigido. Eu acho que é muito importante a gente ter esse foco de que, embora o racismo ele esteja na estrutura da sociedade brasileira, existem maneiras, existem formas de a gente se engajar para poder enfrentar esse problema. Tem que reconhecer que isso é um debate, reconhecer que isso é uma situação, reconhecer que existe uma diferença, né? Uma diferença na maneira como a sociedade trata as pessoas, né? Um pobre branco e um pobre negro têm acesso a realidades distintas, apesar da pobreza em comum, né? Tem uma violência mais associada ao negro, né? Ele é muito mais vítima disso do que o branco, né? Então esse é o início da coisa, você reconhecer que é uma questão a ser pensada e debatida, né? Porque enquanto a gente negar que isso é uma questão, né? Negar que isso é um problema, não avança mesmo. E se individualmente todos fazem parte do debate, o papel do Estado é ainda mais importante. É ele o responsável por transformar a realidade, promover igualdade de oportunidades e, principalmente, reconhecer a necessidade de agir nessa causa tão fundamental. Você tem um Estado que é um Estado que precisa zelar por todas as pessoas, né? Indiferente se são homens, mulheres, indiferente entre aspas, né? Negros ou brancos, se são héteros, se são homo, ou de qualquer outra identidade de gênero. Então, o Estado tem um papel absolutamente fundamental na prevenção e no enfrentamento do racismo, né? Na prevenção através da educação e dos trabalhos socioeducativos, sobretudo, né, o que a gente precisa? A gente não precisa de uma palestra dizendo que o negro é igual ao branco, a gente precisa de convivência igualitária, né? A gente precisa de uma convivência de igualdade. A igualdade, né, que é uma ideia, né, ela é muito difícil de se efetivar, porque ela estabelece relações de poder, né? Então você tem que mudar essas relações de poder, seja no micro poder, seja no macro, no caso nós estamos falando de políticas públicas do Estado, né? Pelos quais você vai alterar e por lei mesmo, né? Quer dizer, tem que ter força de lei. A sociedade por si só ela vai perpetuar isso, né? O Estado tem que intervir sim. Nesse sentido, né, de que os negros se façam presentes em seus vários lugares. O Estado deve promover a igualdade, né, promover políticas públicas de igualdade. Promover é mais do que não praticar o racismo. Então veja, de novo, duas frentes aqui. Nós temos a questão do racismo institucional, que é aquele racismo que está dentro das instituições do Estado, e a gente pode citar a questão do judiciário, da polícia, do legislativo, do executivo, que é o racismo institucionalizado, e a gente tem também um dever de ação, né? Uma política que a gente chama de afirmativa, e aqui só para dar um exemplo, a gente poderia citar tantos outros, que é uma política aí bastante discutida, que é a política de cotas, por exemplo, em concurso público, em universidade, né? Então, também uma política mal compreendida, porque você tem muita gente que entende a política de cotas só como uma política de reservar, por exemplo, nos bancos das universidades, um lugar para um negro sentar, né? A política de cotas é muito mais do que isso, né? E tem uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, que eles estão decidindo a política de cotas na Faculdade de Direito da Universidade de Michigan, e em que eles trazem o argumento da Faculdade de Direito da Universidade de Michigan no seguinte sentido: olha, nós não estamos querendo só assegurar um lugar, nós estamos querendo uma massa crítica plural. Ou seja, muitas vezes, e para muitas pessoas brancas como nós, é em razão de uma política de cotas que nós vamos ter a oportunidade de sentar pela primeira vez na nossa vida ao lado de uma pessoa negra, fora daquelas relações tradicionais de opressão, que é o porteiro, o jardineiro, o motorista do ônibus, etc. Então aqui nós estamos sentados ao lado de uma pessoa negra como colega de faculdade. Aqui nós estamos em total situação de igualdade, independentemente
das nossas situações financeiras fora do espaço universitário, por exemplo. O negro não consegue chegar no mesmo lugar que o branco porque tem obstáculos muito concretos, né? Então, nesse sentido, as políticas de ação afirmativa são importantes e são função do Estado, né? Embora sejam muito polêmicas, a gente só conseguiu ver a entrada de negros na universidade a partir, significativamente, de um modo expressivo, a partir da ação afirmativa, né? E aí a gente tem, inclusive, pesquisas mais recentes que vão dizer, né, que esse rendimento do negro, do aluno negro na universidade vem crescendo, né? Quer dizer, então, penso que é um cuidado que o Estado tem que ter com a política pública para que ela não seja entendida como favor. A ação afirmativa não é favor, né? Ela é mais que direito se a gente pensar numa trajetória histórica em que o negro foi excluído de tudo. A gente está falando de questões estruturais e não dá para resolver questões estruturais sem a gente ter planos de ação que envolvam todas as áreas da sociedade, e isso tem que ser pensado e executado prioritariamente pelo Estado. Então, é necessário ter políticas públicas. Quando a gente fala da questão de enfrentamento ao racismo e do acesso da população negra a determinados espaços, às vezes parece que é simplesmente alguns setores da sociedade interpretam esses pedidos como sendo um pedido de privilégio, mas na verdade é exatamente o oposto, é um pedido para que se acabem com os privilégios. E quando a gente fala da questão de cotas no ensino superior, por exemplo, isso é simplesmente uma questão de democratização, já que nós temos uma sociedade em que 54% da população é negra e que os serviços públicos são sustentados pelos impostos, então é essa massa de população negra que paga proporcionalmente a maior parte de impostos para sustentar os serviços públicos. Então não faz sentido, é uma questão de democracia que essa população possa usufruir desses serviços. E essa edição do Ponto de Encontro fica por aqui. Outras produções da TV PUC você acompanha na nossa página no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia, um excelente fim de semana para você e até sábado que vem. Tchau, tchau!